Salve Maria Santíssima. É uma coisa que a gente tem muita dificuldade hoje, e sempre teve, né? É de silenciar. Entrar no quarto que o Evangelho fala. Que quando nós vamos falar com Deus, devemos fechar a porta e entrar no nosso quarto e falar com o nosso Pai em segredo, né? Então, isso nos mostra a importância de desejar a vida interior. Toda vez que eu falo vida interior, é uma vida espiritual. É alguém que, quando eu falo vida espiritual, não é porque a gente está desencarnado. Até a própria palavra desencarnado os espíritas usam, né? Não é nesse sentido que eu estou falando, né? É no sentido de dizer que a nossa vida como um todo, corpo e alma, ela é conduzida pela voz de Deus. Aquele Shema Israel, né? Ouve Israel, o Senhor teu Deus é único. Então, quando nós temos essa experiência de amor, nós vamos para esse quarto, nós entramos no céu e descobrimos e encontramos a vontade de Deus, que está também no céu da nossa alma. Eu já falei isso em outros vídeos, né? Que Deus que habita em nós, a inabitação divina. E nós vamos encontrando o sentido de cada coisa, de cada situação. Mas para isso exige silêncio. O silêncio interno, dentro de nós, mas também o silêncio externo, que vai favorecendo esse silêncio interno. E vai sendo fecundo o encontro destes dois silêncios. O silêncio interno com o silêncio externo. Um favorecendo o outro. Santa Faustina e outros santos, né? Ouviram muito do Senhor nesse sentido, que Deus não se comunica com a alma tagarela. O que é a alma tagarela? É uma alma que não quer um diálogo com Deus, mas só um monólogo, só fala, 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 e aquela coisa sem parar. E, de fato, a oração, eu vou expondo o meu coração, reconhecendo que ali existe uma presença, a presença do meu amado, e eu me derramo nesta presença, mas sabendo que essa presença me ama, me acolhe, me atrai, é o sentido do meu existir, das minhas ações, das minhas decisões, eu escuto este Deus verdadeiro, pessoal, que me ama, que me fala, que me conduz. Então, a tagarelice, tanto na vida apostólica como na vida interior também, as coisas não estão separadas, né? Ela é muito perigosa, porque a gente quer falar, 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 falar. O nosso falar deve ser fruto dessa vida interior. A gente percebe hoje, com o advento da internet, as pessoas têm uma pressa em falar, em dar opinião. Eu sou contra isso, a favor daquilo. Contra isso e a favor daquilo. Às vezes, irmãos, você não precisa estar nem a favor de A nem B. Às vezes a terceira opção, o C, não é ser isentão. Mas é aquela pessoa que diz, não, eu não preciso comprar um partido, eu vou... sou dessa opinião. Não, sou dessa. E começa a brigar, né? Psh, psh. Aquela linha só de briga. Não. Não, tem aqui alguém que apresentou esse pensamento, esse. Eu vou analisar ambos. Talvez ambos eu posso tirar alguma coisa, ou posso não tirar nada, ou posso tirar muita coisa. Ou um tá cheio de mentiras e o outro é de fato a verdade. Ou nenhum dos dois está correto, né? Mas não é comprar... Não, eu vou para esse lado. Não, para esse. Oséias mais na Bíblia fala do lado esquerdo e do lado direito. Não é isso que eu estou falando, é outra coisa. Eu estou dizendo o seguinte, que nós nos apressamos em dar demais, em querer dar conta, muito rápido, de opiniões que nem sequer nós refletimos. A gente escuta um assunto na internet, uma enquete, uma provocação, e já vai lá responder. Pá, 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 pá. Né? Não meditou, não refletiu, não conteu as paixões da ira, da raiva, da tristeza, da euforia, da alegria, sei lá, dos desejos, né? A flor da pele. A gente nem se conteve,
A gente nem examinou como é que está o interior, o que está movendo para que eu fale isso. Às vezes nós somos escravos das nossas paixões e queremos falar pelo impulso. Não, tem que falar agora, responder agora, dar uma resposta boa e acabar com essa pessoa. Será que é assim mesmo? Então, o silêncio de Maria, quando fala a palavra de Deus que quando Jesus foi ao templo, né? Quando criança, é o mistério que nós contemplamos no Mistérios Gozosos, Jesus perdido e encontrado no templo. Nós vamos lá e Nossa Senhora, quando fala que estava aflita procurando, ela com José procurando Jesus, e Jesus responde que ele deveria estar na casa do Pai. Fala a palavra que Nossa Senhora não compreendeu muito bem, mas ela guardou no coração. E se guardar no coração, ele aponta para nós muito a questão da meditação. A meditação. E eu falo meditação até das coisas que são não tão santas aparentemente, e nem são santas de cara. Por exemplo, alguém falou mal de mim. Claro que há situações e situações. Mas muitas vezes eu vou refletir, puxa vida, por que eu me ofendi tanto com essa opinião da pessoa? Por que eu me revoltei tanto com essa opinião? Por que eu fiquei tão triste com essa opinião? Eu preciso examinar como é que está o meu interior. Alguém me chamou de feio e eu fico acabado, arrasado, o mundo acabou. Mas lá no fundo eu me acho feio, eu me sinto inferior, eu me identifico pelo meu corpo e quero que as pessoas me amem porque eu estou mais bem arrumado, porque tenho a última roupa da moda, porque eu tenho um sorriso bonito, porque de forma estética eu sou o cara. Será que é por isso? Quando alguém me chama de burro ou de incapaz, e aquilo mexe tanto comigo e me dá um ódio, uma revolta e eu quero resolver, você vê a sua inteligência como um dom ou você vê a sua inteligência como uma oportunidade de ganhar muitos fãs, de ganhar muitos aplausos, de querer ser reconhecido e amado pelo que você leu, pelo que você sabe, pelo que você pratica, pelos idiomas que você domina, pelas ações que você faz? Não estou dizendo que a gente não deve valorizar o corpo, a saúde física, a saúde mental. É necessário e é um dever. Mas colocar... Se essas coisas, se as opiniões dos outros mexem tanto conosco, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa fora do lugar. Se isso me desestabiliza tanto, a ponto disso me acabrunhar, me deixar totalmente cabisbaixo, sem direção. E é no silêncio que a gente vai tendo esse autoconhecimento. Um silêncio de encontro com Deus, não é esse silêncio... Porque o silêncio da Virgem Maria era um silêncio de meditação, de contemplação, um silêncio de amor, um silêncio de olhar para Deus, de olhar para si e deixar que Deus apresente quem ela é. Porque de fato só quem sabe quem nós somos é Deus, e Deus vai nos apresentando. Por isso, o autoconhecimento verdadeiro ele só acontece quando existe essa amizade com Deus. Senão esse autoconhecimento vai ser deficiente, enganoso e desesperador. Ou seja, vai ser enganoso, vai ser ineficiente e vai ser desesperador. Santa Teresa de Ávila fala, né? Também Santo Agostinho. Conhecer a Deus sem conhecer-se nos leva ao orgulho. Eu conheço a Deus, Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é tudo isso, tarará, e eu não me conheço e eu me orgulho por conhecer a Deus. A soberba, né? Mas ela também fala, e se conhecer sem conhecer a Deus, isso leva ao desespero. Porque eu olho o meu nada, a minha miséria, a minha podridão, tudo que eu tenho de ruim, e eu me desespero. Porém, se eu conheço a Deus, e pela vida de oração, pela meditação da palavra, pela Lexio Divina, pelo rosário, pela adoração ao Santíssimo, pela boa participação da Santa Missa, dos sacramentos, eu vou deixando que Deus me apresente quem eu sou, eu
não vou me desesperar. Eu vou louvar a Deus. Muitas vezes vai doer descobrir coisas que em mim estão bagunçadas, desordenadas, fora do lugar, que são destrutivas, que são péssimas, que eu nunca imaginei sobre mim. Mas isso vai ser libertador. Porque Deus vai jogando fora os escorpiões, perdão, jogando fora tudo aquilo que atrapalha a minha amizade com Ele. Como fala Isaías 59, porventura, está o ouvido do Senhor tapado, está as mãos do Senhor encolhidas para não nos abençoar? Não. É o vosso pecado que causa uma muralha entre vós e Deus. Ou seja, essa muralha é entre nós e Deus, não é entre Deus e nós. Ou seja, somos nós que viramos as costas para Deus, nos escondemos de Deus como fez Adão, fugimos de Deus, expulsamos Deus da nossa vida. Mas essa muralha somos nós que criamos. Deus não cria essa muralha. Deus ele vem ao nosso encontro. Como ele falou lá, onde estás, Adão? Onde estás? Ou seja, é o desejo de Deus pelo homem. Não é que Deus não sabia onde estava o homem. Deus sabia. Mas é como ele quer despertar o homem com esse chamado. Onde estás? E o homem tem que ouvir ressoar dentro dele isso. Onde é que eu estou? Eu estou perto de Deus ou estou longe? O meu medo me leva para os braços de Deus ou me afasta? Então esse silêncio de Maria, que nos leva a... Como fez, por exemplo, se eu não me engano, Sócrates. Se eu não me engano, foi Sócrates. Um escravo dele fez um ato muito irresponsável. E ele falou o seguinte, se eu não me engano, foi ele. Eu não vou te bater agora, porque eu estou com raiva. Depois que a raiva passar, eu vou te bater. Ou seja, um homem, um filósofo, né, nesse tempo era comum a questão da escravidão, não estou apoiando a escravidão, estou falando um contexto, né? E ele tem a consciência, eu não posso bater em alguém movido por um impulso da raiva. Senão a raiva está me dominando e a raiva está me escravizando. Eu posso até bater, mas depois que a raiva passar. Isso para nós parece absurdo, mas é alguém que não é movido pelas paixões. Oséias, quando Jesus estava com raiva e chicoteou lá e virou as coisas, lá em João 2, versículo 13, fala a palavra que Jesus ele estava fazendo o chicote, não foi algo de impulso. Né? Sem dúvida ele sabia o que estava fazendo. Foi algo, pá, vou fazer que eu me chateei, blá. Não, o zelo pela tua casa me consome. Então o silêncio ele prepara esse terreno do nosso coração para esse encontro com Deus. Fala a palavra que lá em Gênesis que o Senhor passeava ao cair da tarde. Ao cair da tarde para o judeu quer dizer o quê? O começar do dia. Isso quer dizer que no começo da nossa vida, na origem da nossa vida espiritual, o que vai nutrir é dar a primazia para Deus, o primeiro lugar. O primeiro lugar no sentido de tempo, o primeiro lugar no sentido de intensidade, dar tudo ao Senhor. O primeiro lugar na hierarquia, o que é que está abaixo de Deus? Tudo deve estar abaixo de Deus. Deus deve estar acima de tudo, porque tudo é nada comparado a Deus. Tudo é nada comparado a Deus. Então por isso ele está acima. Nada deve concorrer com o Senhor. Então é o silêncio de Maria. O silêncio do amor. Que não é um silêncio morto, vazio, infecundo, omisso. Não. Esse é o silêncio da serpente. Aonde eu vejo a nação afundando na lama, aonde eu vejo os irmãos morrendo e indo muitas vezes a passos largos para o inferno, e eu fico calado, com medo de magoar o irmão, com medo de ferir, com medo do que ele vai achar de mim, e eu vou deixando meu irmão se perder pelo maldito respeito humano, que é uma obra do diabo. Não é um respeito humano no sentido de respeitar o ser humano. O respeito humano que eu falo é aquela coisinha onde eu fico morrendo de medo de desagradar o outro. É o famoso temor mundano. Eu já falei em outros vídeos sobre os 3 tipos de temores. O temor mundano, o temor servil e o temor filial. O temor mundano é aquele medo de desagradar as pessoas.
de desagradar o mundo. O que é que vão achar de mim? Vão me julgar, vão se afastar de mim, vão me deixar do lado de fora das conversas, vão achar que eu estou exagerando, que eu estou louco. Então eu vou silenciando. O silêncio do medo de perder as amizades falsas, as amizades que me levam ao pecado, as amizades que mentem para mim, as amizades que colocam o prazer acima de tudo, o dinheiro, a ostentação, o engano, a mentira. É o temor mundano. Então por isso eu silencio. Com medo do mundo. Tenho um temor civil, que eu procuro evitar o mal, porque eu tenho medo de ir para o inferno. E eu procuro agradar a Deus com medo de ir para o inferno. Já é um progresso, né? É muito melhor que o temor mundano. E existe o temor filial, que é esse ter medo mesmo de desagradar a Deus. Um medo de amor. Eu não quero fazer nada que desagrade aquele que é o meu amado. Eu amo, eu adoro acima de tudo. Aí hoje, irmãos, nós vemos um silêncio muito da serpente. Não é o silêncio da Virgem Maria. As pessoas têm medo de se expor na rede social porque, assim, puxa vida, vão dizer que eu sou uma pessoa muito intolerante, muito áspera, muito radical, extrema. É o tempo do amor, é o tempo da misericórdia, mas já falava Santo Agostinho e outros teólogos. A pregação sobre a misericórdia de Deus tem levado muitas pessoas a se perderem no caminho do céu e irem para a perdição eterna, né? Eu estou adaptando aqui a frase. Mas por que, Oséias, a pregação sobre a misericórdia tem afastado as pessoas do caminho de Deus? Porque hoje, não todos, se esqueceram daquilo que fala São João Paulo II, que esse século será evangelizado, será salvo pela misericórdia. Mas entenda, não é uma misericórdia permissiva. Não é uma misericórdia onde eu posso fazer tudo, que Deus é aquele vovozão, aquele padrasto bem legal, aquele paizinho que faz tudo o que eu quero e não diz nada. E eu posso continuar pecando, 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 pecando e pronto. Não é essa misericórdia. Essa misericórdia não é de Deus. Essa misericórdia nunca foi, não é e nunca será de Deus. A gente deve ter cuidado com isso. Muitas vezes, irmãos, a gente fica assustado com pessoas que pregam sobre o inferno, sobre o juízo final, o juízo particular, as penas do purgatório, a seriedade do pecado mortal, do pecado venial também. Mas todas as pessoas que pregam sobre isso, pelo menos deve ser assim. Elas devem estar cheias de misericórdia. O que foi que Deus mostrou para Santa Teresa de Ávila? As almas indo para o inferno. O que Deus mostrou para as criancinhas, os videntes de Fátima? O inferno. O que Deus mostrou para Santa Faustina? O inferno. O que Deus mostrou para Santa Francisca Romana? O inferno. E por aí vai. A gente podia falar uma infinidade de outros santos. É porque Deus é malvado? Não. Porque infelizmente acontece o seguinte. A pessoa piedosa, santa, ela é convencida cada vez mais pelo amor. Perdão, uma pessoa virtuosa, a pessoa santa. Mas a pessoa pecadora, sem virtude, fraca na fé, ela é conquistada mais pelo temor. Não é aquele temor que os protestantes muitas vezes fazem, né? Olha, venha, senão você vai para o inferno se não converter, se não aceitar Jesus, e começa aquela coisa, citar versículo, e parece que ele é o santo e a pessoa é o diabo. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando de uma pregação séria, cheia de amor, cheia de verdade, e falando o quanto é horrível o inferno, o quanto é sério o pecado. E as pessoas diante disso vão tremer e temer, e vão começar afastar-se do mal. Oséias, isso é real? É. Ao longo desses 2000 anos funcionou assim e tem funcionado assim. Quando a gente minimiza a gravidade do pecado, a gente está desrespeitando a santidade de Deus. Quando a gente minimiza a gravidade
do pecado mortal ou do pecado venial, a gente está banalizando o que é ser santo, o valor de Deus em nossas vidas. Claro que Santa Teresinha, ela dizia que se ela tivesse cometido 1000 crimes, ela não confiaria menos na misericórdia, ela confiaria da mesma forma na misericórdia de Deus. Teve um padre, está no livro O Triunfo da Misericórdia, onde ele foi confessar, ouvir, né? Ele foi para atender um rapaz que estava doente, e o rapaz tinha cometido alguns erros, e até sérios, e aquele padre muito santo, muito piedoso, mas começou a repreender aquele rapaz e somente falar da justiça de Deus. Com toda força. Aquele rapaz morreu praticamente em desespero. Ou seja, naquela hora o silêncio dele era muito cabível e deveria ser o silêncio de Maria. Você está meio confuso. Deve falar ou não deve? Olha só. Esse padre nem foi canonizado porque ele não soube apresentar no momento mais necessário a misericórdia de Deus. Não é que esse padre foi condenado, mas ele não é tido como referência. Porque no momento da morte de alguém, no lugar dele apresentar a esperança, ele apresentou a justiça e de forma mais dura possível. Então, uma pessoa que tem o silêncio de Maria, ela vai saber discernir. Que momento eu devo falar? Que momento eu devo calar? Como eu devo agir? Qual é a medida disso? Já o silêncio da serpente é um silêncio de omissão. Eu vejo tudo errado. Eu vejo as pessoas indo para a perdição. Eu vejo as pessoas alimentando a sua vida com porcaria, com lama, com podridão, com lavagem. E eu fico na minha. Não, não quero me comprometer, não quero briga, não quero confusão. Vou ficar só na minha mesmo, rezando e pronto. Mas o seu silêncio te ajuda a ir até a pessoa depois e conversar com ela? Às mas não vai adiantar. Foi Deus que te falou que não vai adiantar? Você já tentou, depois de muita oração, ir lá conversar com a pessoa, ter atos de amor, tentar arrancar ela daquele abismo que ela está quase caindo? Vamos pensar nisso. O meu silêncio é o silêncio de amor, de oração, de meditação, ou é o silêncio que o inferno se agrada? Vamos pensar nisso. Um abraço.